Tá, pessoal, bom dia. Nós estamos aí gravando mais um videozinho resumo, né, sobre o nosso conteúdo. Um videozinho aí que vocês podem utilizar para fazer aí seu estudo, né, de uma forma mais resumida, uma revisão do conteúdo aí que a gente está vendo dentro da disciplina de Organização e Arquitetura 2 de Computadores, certo? Bom, esse videozinho resumo agora, ele vai falar um pouquinho sobre a parte das memórias do computador, tá? Que na verdade a gente chama, né, de subsistema de memória. Por que subsistema? Porque na verdade o computador ele não trabalha somente com uma memória, né, com um tipo de memória. O computador ele vai trabalhar com vários tipos de memória e cada memória ela vai ter, né, uma função específica dentro do sistema computacional. Tá? Então, dentro da apostila que está disponibilizada para vocês aí, vocês têm aí esse texto introdutório, né? Aqui da apostila. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu limpar aqui, ó. Tá? É a parte introdutória, né? Que vocês vão utilizar aí para ler os conceitos fundamentais sobre memória, né, o processo histórico, né, do desenvolvimento dessas memórias aí, tá? Então vocês podem dar uma lida aí nessas páginas iniciais. E eu quero enfatizar um pouquinho mais essa pirâmide, né, que resume as memórias de um computador. Então basicamente vocês podem ver aqui, ó, que o computador possui 4 tipos de memória, tá? Os registradores, que ficam no topo da nossa pirâmide, a memória cache, ou cachê, né, como alguns falam, a memória principal, tá? A memória principal vocês podem observar que ela é dividida em 2 tipos de memória, né, a memória RAM e a memória ROM, tá? E por último, lá embaixo, né, na base da nossa pirâmide, nós temos então as memórias chamadas de memórias secundárias ou memórias de massa, onde nós temos aqui o disco rígido, os CDs, os pendrives, poderíamos citar aqui também os disquetes, né, que não são mais utilizados, os cartões de memória, né, que a gente utiliza, por exemplo, nos nossos celulares, nas câmeras fotográficas, eles também são considerados, né, chamadas memórias secundárias ou memórias de massa. Ok? Bom, a partir dessa pirâmide aqui, nós podemos fazer um resumo, né, sobre o nosso conteúdo, sobre as nossas memórias. Por que essas memórias elas são classificadas dessa forma, né, em forma de pirâmide? Essa pirâmide ela é utilizada para representar a quantidade de espaço disponível em cada uma dessas memórias, né? E também utilizada para representar o custo dessas memórias para o sistema computacional. Então, o que nós podemos ver aqui? Ó? Quanto mais no topo da memória, né, mais no topo da nossa pirâmide a memória estiver, maior será o custo de fabricação dessa memória. Maior será o desempenho dessa memória, porém, devido ao alto custo, a capacidade dessas memórias são mais baixas, tá? Então, quanto mais no topo da pirâmide, mais cara é a memória, porém, mais rápida ela é. E menor o espaço disponível nela, tá? Quanto mais perto da base da pirâmide, né, menor será o custo de fabricação dessa memória, menor será a velocidade dessa memória, porém, são memórias que possuem uma maior capacidade de armazenamento. Tá? Então, por isso que se explica a classificação dessas memórias na forma dessa pirâmide. Registradores. Tá? Quem são os registradores? Vocês lembram lá na parte de processador, né? O processador ele possui internamente algumas memórias que ele utiliza para armazenar temporariamente algumas informações. Então, esses registradores são justamente aqueles registradores que a gente estudou lá na parte do processador, né? São memórias extremamente rápidas, porque elas funcionam basicamente na mesma velocidade do processador,
São memórias que não possuem alta capacidade de armazenamento, porque elas só armazenam dados temporários enquanto o processador está executando, né, alguma operação. E possuem, né, um alto custo de fabricação, porque como elas são embutidas dentro do próprio processador, o custo de fabricação dessas memórias, devido à sua tecnologia envolvida, são bem mais caras, né? Então são as memórias que estão no nosso topo da pirâmide. São as mais caras que existem, as mais rápidas que existem, porém as que têm baixa capacidade de armazenamento. Ok? Então esses são os registradores, que é um tipo de memória, né, temporária, que estão dentro do processador. Depois, nós temos as chamadas memórias cache, ou cachê, né? Qual é a função dessa memória? A principal função dessa memória é ser uma memória intermediária entre o processador e a memória RAM, que é essa memória que está aqui embaixo. Tá? O que acontece? Como o processador trabalha numa velocidade muito mais alta que a memória principal, o processador e a memória principal, então, para que eles possam se comunicar de forma satisfatória, eles precisam de uma outra memória intermediária, que é uma memória um pouco mais rápida que a memória principal, porém um pouco mais lenta que os registradores. Tá? Ela funciona como se fosse um sincronizador entre processador e memória principal. Tá? Isso é importante porque, por exemplo, quando o processador necessitar buscar informações na memória principal, né, a memória cache ela vai armazenar temporariamente algumas informações para que quando o processador necessitar acessar a memória principal de novo, ou dados que estão na memória principal, ele não precisa ir na memória principal buscar esses dados. Ele vai lá na memória cache, né, que é muito mais rápida que a memória principal, e busca essas informações que já foram acessadas na memória principal. Tá? A memória cache ela é uma memória que possui uma capacidade de armazenamento um pouco maior que os registradores, são um pouco mais lento que os registradores, porém tem um custo de fabricação um pouco mais baixo. Tá? Então a memória cache ela tem essa função, ela é uma memória intermediária que funciona como um sincronizador entre o processador e a memória principal. Tá? Ela é uma memória temporária, ou seja, enquanto as informações, né, enquanto o computador estiver funcionando, ela armazena informações, no momento que eu desligar o computador, ela é totalmente apagada. Tá? Até isso, já adiantando, né, são o que a gente fala de memórias voláteis. Né? Memórias voláteis são aquelas que somente armazenam informações enquanto o computador estiver ligado. No momento que você desligar o computador, né, essas informações automaticamente elas serão perdidas, serão apagadas. Da mesma forma, né, os registradores, eles também, né, são chamados de memórias voláteis. Tá? Então essa é a função da memória cache. A próxima memória, tá, que talvez seja uma das memórias mais importantes do computador, é o que a gente chama de memória principal. Tá? Memória principal, o próprio nome já diz, né, é a principal memória do computador. Na linguagem técnica, ela é conhecida como memória RAM. Né? A memória RAM é Read Access Memory, né? A abreviação de Read Access Memory, ou seja, memória de acesso, né, de leitura ou escrita. Tá? Por que isso? Porque a memória principal, ou a memória RAM, ela permite ler e escrever informações, né, dentro desse tipo de memória. Tá? Então, por isso que ela é conhecida como memória RAM. Nós temos um outro tipo de memória principal, que é chamada de memória ROM, Read Only Memory. Tá? Ou seja, ela é uma memória somente de leitura. Tá? O computador, ou nós usuários, os softwares, eles não têm permissão de escrever informações nesse tipo de memória. Eles só têm permissões de acessar o conteúdo que está ali dentro, né? Fazer a leitura desse conteúdo, mas não fazer a escrita das informações. Tá? A memória ROM
ela é utilizada para gravar informações que vêm de fábrica no computador, como por exemplo, né, a BIOS, tá? A BIOS é um tipo de software, um tipo de programa que já vem gravado de fábrica, que permite, né, os demais componentes, o próprio processador do computador, reconhecer quais são os periféricos existentes nessa máquina. Então a memória ROM, né, ela é só uma memória de leitura, ela não é permitida escrever informações nela. Bom, mas voltando na memória RAM. A memória RAM, como é que ela funciona? Ela é uma memória temporária, tá? Da mesma forma como as outras memórias, ela também é uma memória volátil, ou seja, os dados que são armazenados, né, nessa memória, no momento que você desliga o computador, ela automaticamente são apagados, tá? Como é que é o funcionamento dessa memória? Primeiro, todas as informações, né, os códigos que o processador necessita para poder trabalhar são resgatados lá do disco rígido, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. As informações que estão dos programas, né, os softwares que vocês têm armazenado no computador, são lidos lá do disco rígido e transferidos para dentro dessa memória principal. Então, tudo aquilo que o processador precisa para trabalhar são transferidos para a memória principal, tá? Então, quando você liga o computador, né, você verifica que o computador faz todo aquele processo de carregamento do Windows. Isso nada mais é do que ler as informações que estão lá no disco rígido e transportar essas informações para a memória principal. Somente depois que essas informações estiverem na memória principal é que o processador consegue acessar esses dados, tá? Isso a gente diz então que o processador ele tem acesso direto aos dados que estão na memória principal. Outro fator importante: a memória principal ou a memória RAM, ela é dividida em células, tá? Dentro dessas células é onde são armazenadas essas informações. Cada célula, ela é, na verdade, alimentada, né, por energia quando você liga o computador. E essa alimentação, essa energia que fica armazenada nessa célula é que permite, então, as informações ficarem gravadas ali dentro. Bom, para o processador poder acessar essas células, cada célula da memória RAM, ela tem, né, vocês imaginem a memória RAM, tá? Vou fazer aqui uma divisão bem simples, né? Digamos que aqui seja a nossa memória RAM. A nossa memória RAM, ela é dividida como se a gente dividisse, né, uma tabela em diversas repartições, tá? Então vocês imaginem aqui, ó, que cada quadrinho desses aqui seja uma célula da minha memória, tá? A memória principal, obviamente, ela vai ter centenas de milhões dessas células. Cada célula dessas aqui, ela vai possuir o que a gente chama de endereço, tá? Cada célula, então, ela vai ser representada por um endereço. Então, quando o processador necessitar acessar uma determinada célula da minha memória, que é onde estão armazenadas as minhas informações, ele vai precisar saber o endereço dessa célula, tá? Então, lembro lá no conteúdo passado que existe o nosso registrador de instruções e o nosso registrador de endereços de memória. Aquele registrador de endereços de memória é que armazena esses endereços aqui dessas células. A partir daí, então, o processador consegue localizar a informação que está armazenada dentro dessa célula. Imagine, né, como se você tivesse um hotel, né, dividido em vários quartos. Para vocês poderem acessar a um determinado quarto, vocês precisam saber o andar que esse quarto está e vocês precisam saber, né, o número desse quarto, desse apartamento. É exatamente a mesma analogia, né? Para que o processador possa acessar uma determinada célula, ele precisa saber, então, o endereço, né, como se fosse o andar e o número do quarto dessa célula. Tá? Então, é assim que o processador consegue ler e escrever informações nessa memória principal. Existe um processo, né, uma tecnologia chamada de refresh. O que o refresh faz?
Para que os dados possam ficar armazenados dentro dessas células, a memória ela precisa ser constantemente alimentada com energia. Tá? Por quê? Porque se eu interromper a energia dessas células, automaticamente o dado que está gravado ali vai ser perdido. Tá? Então, esse processo de refresh, ele nada mais é do que alimentar essas células constantemente com energia elétrica, para que as informações que estão armazenadas ali dentro sejam, permaneçam armazenadas enquanto o processador necessitar dessas informações. Então, esse processo ele é chamado de refresh. No computador, essas memórias elas são conhecidas, né? A gente adquire, a gente compra essas memórias na forma de módulos, né? Então, quanto mais memória vocês colocarem no computador, mais memória RAM vocês tiverem no computador, mais informações estarão disponíveis para o processador. Consequentemente, isso vai fazer com que o computador, né, na nossa linguagem normal, fique mais rápido, né? Ou seja, menos informações o processador necessita resgatar lá do disco rígido. Tá? Cada vez que o processador necessitar ler as informações do disco rígido, mais lento ele vai ficar. Então, quanto mais memória RAM ele tiver, mais dados ele tem disponível para poder acessar e mais rápido o computador vai ficar. Né? Por isso que quando a gente compra um computador, a gente procura comprar um computador com mais memória RAM possível, né? Para que ele possa, então, ter mais informações disponíveis para poder executar as suas tarefas. Ok? Bom, e lá na nossa base da pirâmide, nós temos as chamadas memórias de massa, ou memórias secundárias. Né? Essas memórias secundárias aqui, elas são aquelas memórias chamadas de memórias não voláteis. Tá? Por que não voláteis? Porque os dados que eu armazeno nessas memórias, mesmo se eu desligar o computador, essas memórias automaticamente irão manter as informações armazenadas. Por isso que elas são chamadas de memórias não voláteis. Né? Elas não perdem as informações mesmo se eu desligar o computador. Por que são chamadas de memórias de massa? Porque elas possuem uma grande capacidade de armazenamento. Tá? Por exemplo, disco rígido, hoje nós temos discos rígidos que armazenam aí na casa dos gigabytes ou terabytes de dados, né? Ou seja, são grandes capacidades de armazenamento. Tá? Bom, apesar de eles possuírem grande capacidade de armazenamento, eles possuem, né, um custo mais baixo de fabricação. Tá? A tecnologia envolvida, o material envolvido para a fabricação dessas memórias, elas possuem um custo mais baixo, só que, consequentemente, né, o desempenho dessas memórias também serão mais baixas. Por exemplo, as memórias principais elas funcionam na casa dos 60 nanosegundos. As memórias voláteis elas funcionam na casa dos 120 nanosegundos, 500 nanosegundos. Então, elas são muito mais lentas que os outros tipos de memória. Tá? Porém, elas têm capacidade de armazenamento muito maior. Hoje nós temos discos rígidos, nós temos pendrives, nós temos cartões de memória de alta velocidade. Então, elas conseguem, inclusive, se assemelhar, né, às velocidades das memórias RAM. Por exemplo, hoje nós temos um tipo de HD chamados de HDs SSDs, tá? Que são tipos de discos rígidos que não possuem mais uma cabeça de leitura, um disco, né, que gira dentro do componente. Os SSDs eles são fabricados com a mesma tecnologia, com o mesmo tipo de memória que as memórias principais, que é a memória RAM. Tá? A diferença é que eles possuem uma bateria interna, né, que mantém esse disco, essas células funcionando ou armazenando informações mesmo com o computador desligado. Ok? Então, assim, essas são as principais memórias existentes no computador, as principais características dessas memórias, né, que mantêm o sistema computacional funcionando. Certo, pessoal? Então, resumidamente, né, são essas memórias que a gente tem no computador.
Basicamente são essas características que são mais importantes vocês saberem dessas memórias, né? Mas é interessante vocês darem uma lida na apostila, né? Vocês têm ali informações complementares sobre cada uma dessas memórias, certo? Para que a gente então possa ter um conhecimento um pouquinho melhor sobre esse tipo de memória. Ok, pessoal? Lembrando, né, que a gente tem um chat agendado para o dia 17, onde nesse chat vocês podem então tirar as suas dúvidas, né? Não deixem de fazer as atividades, é importante vocês fazerem as atividades, né? Porque elas fazem parte da avaliação da disciplina, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar, né, no fórum, para que a gente possa então discutir, né, essas dúvidas de vocês. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, estamos aí disponíveis então para qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço a todos e bons estudos.